Agora entro, já está ali. Vamos ver que é de forma simples, que pode se fazer o livro de ordem. No ambiente do profissional, foi criado aquele link ali chamado livro de ordem. O profissional clica e vai abrir ali as ARTs, as opções para ele criar um livro de ordem. Ele não tem nenhuma informação porque ele não gerou nenhum livro ainda. Então ele vai clicar no botão para gerar um novo livro de ordem, vai listar todas as ARTs que ele tem, que estão aptas a fazer o livro de ordem. Existe uma regra, né? Claro que as ARTs que foram emitidas estão pagas, elas estão aptas a fazer o livro de ordem. E aí, essas informações iniciais aí, o profissional não precisa preencher. Quando ele clica na ART que ele vai fazer o livro de ordem, essas informações já são extraídas da ART automaticamente e ele vai informar ali a data real de início da obra. Porque a data, às vezes, que o profissional preenche na ART, a data de início e previsão de término, ela nem sempre é seguida. Então, por N fatores, né, uma ausência de licença, de alvará, ou período chuvoso, a obra pode iniciar numa data posterior à data que ele colocou na RT. Ele vai preencher essa data de início real para poder fazer a abertura do livro de ordem. Cadastrar livro de ordem. E aí ele vai já dar a opção para ele inserir algum tipo de relato, seja na fase inicial ou em qualquer outra fase da obra. E no livro de ordem, até pela resolução, tem que estar sempre informando a fase que está a obra, quando ele vai inserir algum acontecimento. É obrigado a inserir ou só se quiser ser? O livro de ordem, a resolução 1094, ela estabelece que para as atividades de execução e fiscalização de obra, para caso de acervo, é obrigatório. Para acervo técnico. Obra de pavimentação, drenagem, faz parte. Execução. Execução de obra, é parte executiva. Execução e fiscalização. E ainda a resolução ela estabelece que o plenário do CREA pode definir outras atividades que julgar pertinente. As câmaras indicam as atividades e passam pelo plenário do CREA para poder também fazer parte de uma exigência do livro de ordem para essas demais atividades. No CREA Goiás, por exemplo, todas as atividades são obrigatórias. Olha só, o livro de ordem, para você colocar relatos de obras anteriores, isso a gente tem um pouco de dificuldade. Até porque a resolução fala que ela estabelece um marco. Então, se o livro de ordem, por exemplo, foi implantado a partir de 1º de outubro, as ARTs registradas a partir de 1º de outubro serão obrigatórias quando ele for solicitar o acervo técnico. A resolução ainda coloca que o profissional teria que apresentar esse livro de ordem como um documento a mais. Nesse caso não vai ser necessário porque isso já vai estar dentro do sistema. Quando o profissional for protocolar a documentação solicitando um acervo técnico, o funcionário lá embaixo ele vai olhar, vai abrir a tela de ART. Se ele gerou o livro de ordem, vai aparecer na tela do funcionário lá que ele já gerou um livro de ordem. Então, não é um documento que ele vai ter que apresentar, não é um documento a mais. Até porque ele pode gerar uma série de informações, com arquivos, imagens, e isso pode dar um volume considerável, né? E aí, o profissional lá, ele vai preenchendo os relatos, ele vai anexar as imagens que ele julgar pertinente, seja de um laudo, seja uma imagem de uma fotografia que ele quer mostrar alguma coisa de um acidente, alguma coisa que aconteceu na obra, e ele vai inserindo essas informações diariamente. Intercorrências, interrupções, né? Todas as informações serão necessárias que ele possa estar informando. Isso até para uma segurança do próprio profissional. Porque às vezes o profissional ele dá algumas instruções, dá algumas orientações, e essas orientações talvez elas podem não ser seguidas. Isso pode causar algum prejuízo futuro, e o profissional ele pode ter isso tudo registrado dentro desse livro de ordem. Então, a ideia é essa,
E se o profissional, porventura, não assim fizer, ele, infelizmente, ele não vai conseguir acervar o serviço que ele está registrando. Oi? Não, toda essa documentação ela continua do jeito que está. O livro de ordem ele é especificamente do profissional. Conselheiro João, faz suas perguntas no microfone, que aí todo mundo participa. Peraí. Na verdade, eu estou vendo ali, voltado mais para edificações. A área de pavimentação, acho que rodoviária, vai dar um pouquinho diferente dessa situação aí. Porque você tem que analisar a edificação, você tem a sequência, você tem a fundação, vai subir devagar. A rodoviária tem esse tipo de sequência de serviço. Você tem vários tipos de serviço ao mesmo tempo. Então, assim, aí quando você tem o serviço para o DR, por exemplo, a gente expressa um documento que você executou aquele serviço. O livro de ordem que tem hoje no DR hoje, que era para ter, hoje não tem, é um livro para poder registrar a ocorrência do dia a dia da obra, que fica na obra. É um livro diário. Tá ligado aí? A ideia, conselheiro, é justamente fazer com que esse livro, com que esse documento, esse acesso do profissional, isso possa suprimir o diário de obras. Porque, na verdade, é onde você vai colocar todas essas informações dos acontecimentos diariamente, ou uma vez por semana, quando é o dia que você for à obra, que você tiver alguma observação a fazer, você vai substituir o diário de obras através do diário, do livro de ordem, né? E isso é uma informação do profissional. E nada impede dele deixar essa observação no livro e acervar o que ele executou com um documento que vem do contratante. Perfeitamente. Só que, para nós, o livro de ordem vai ser uma condição sine qua non para poder te fornecer a carta. Você vai trazer toda a sua documentação normal, que você faz hoje. Não, ele não é vinculado ao atestado técnico. Pode vincular, uma coisa vai deixar outra andar. Eu tenho um atestado técnico, eu feito o DR, por exemplo. Perfeito. Eu trago aqui com o RT, o contrato tal, está aqui, quero acervar. Tem que ter livro de ordem, não tem livro de ordem. Tem que fazer. Mas é uma legislação, comprovação diária ou constante que você participou da obra. Essa é a intenção. Isso aí é um negócio que tem que ser pensado e analisado. Não é pensado, é lei. É lei. Como é que é lei? Com fé, baixou, a gente tem que seguir. Acabou. Resolução 1094. Tem que ver se os órgãos são a CESAM, o DR da vida, tá falando a mesma linguagem. Isso foi uma cobrança do TCU, isso aí. Se não tiver, e o CREA fornecer acervo... Não, entendi. Isso vai ser uma outra etapa, conselheiro. Vanessa. Delbrando. Só tirar uma dúvida. O tamanho desse arquivo, quanto a gente dá para colocar em livro infinito? Grandes obras, o diário é muito diferente. Fotos, filmes, eu fico imaginando o tamanho desse arquivo. Como é que vai ser? A capacidade. Cada um tem direito a uma quantidade ou é ilimitado? Olha só, você tem direito a fazer quantos relatos você quiser. Por cada relato, você pode anexar até 5 arquivos de 5 MB cada um. Então tem um limite. Isso. Mas você, por exemplo, passou lá na obra de manhã, você relatou alguma coisa, anexou alguns arquivos. No final da tarde você retornou, teve uma outra situação que você também precisa relatar e precisa de anexar mais alguma coisa. Você fica à vontade. Não tem restrição. Para cada entrada, esse limite varia. Isso. Ok, conselheiro? Agora, Marconi. A obrigatoriedade é só para quem quer ter o acervo? Para quem não quer ter acervo, não tem obrigatoriedade? Isso aí. Acervo técnico é uma condição sine qua non. É claro que a gente também está querendo utilizar isso no futuro próximo aí, essas informações ou a falta dela também como uma ferramenta de fiscalização.
né? Tipo assim, se você tem um volume de ARTs registrados de execução e que você não tem livro de ordem, por que não acender uma luz amarela para aquele profissional que não registrou o livro de ordem? E às vezes tem uma série de ARTs registradas, a gente pensa em colocar isso no nosso radar também. Mas a 1094 não obriga livro de ordem para toda a obra, não? Não. Mas pode servir como um sinal, né? Adriane? Almir, o principal agora, para facilitar mesmo, celular, tem acesso? Olha só, isso aí vai depender muito de uma questão que a gente está querendo ainda resolver com a parte de informática. Na nossa reformulação do site, é de fazer com que esse site ele vai ser reconstruído, lógico, né? E de que ele seja um site responsivo, de forma que ele possa adequar, por exemplo, ao seu celular, ao tablet, de acordo com o equipamento que você estiver usando, ele vai se moldar ao equipamento que você está usando, para te dar opções. E aí você vai conseguir fazer isso através do celular, sem a necessidade de fazer um aplicativo. Desde que seu celular tenha acesso à internet, você vai conseguir fazer normalmente. Okay. É só uma dúvida. Nesse caso, o livro de ordem é apenas para uma comprovação que você efetivamente participou da obra. Então você vai lá, pequenos relatos, uma foto do dia tal, a montagem de um equipamento. Estava aqui, beleza. No dia seguinte, é outro equipamento, estava aqui. É só para isso. E a resolução ela estabelece alguns pontos, né? Por exemplo, subcontratação. Eu subcontratei a empresa X para poder fazer um serviço de fundações. Você vai lá e coloca essa informação da empresa que você contratou, do serviço que ela vai fazer. Até porque, na hora do acervo, você precisa separar isso, né? O que é de outro profissional, o que é seu, e a gente precisa também de ter essas informações muito claras ali na parte de acervo. E, por último, em quanto tempo a gente vai ter acesso via celular? Que é isso que facilita para a gente. Chegar na obra ali mesmo, você faz o relato, anexa a foto, anexa um código relatório, alguma coisa. Olha só, hoje, pela web, o profissional já tem acesso, só que vai ter um pouco mais de dificuldade, porque você tem que ficar rolando, até você chegar no ponto que você quer, porque o nosso site não é responsivo. Então, aí, essa facilidade vai acontecer quando houver essa reformulação do site. Mas hoje já consegue fazer. Um pouquinho de paciência, consegue fazer. Primeiro Paulo de Tarso, depois João. O meu é bem rápido, Almir. Geralmente a gente faz em obra mecânica, inspeção, a gente faz o relatório de acompanhamento de obra e no final eu posso pegar esse relatório que tem datas e diário e tal, e escanear tudo e jogar ali no final da obra e acaba logo esse negócio? Pode ser assim? Bom, vai perfeitamente. Sem trabalho. A resolução ela também não fala em análise qualitativa, né, daquilo que o profissional vai relatar. Então, eu acredito que isso aí não é problema nenhum. Você pegar e digitalizar um documento, além disso, eu tenho um relatório de sondagem, por exemplo, que eu quero anexar, o resultado de uma inspeção que foi feita. Isso aí tudo faz parte daquilo que você está executando. Beleza, no final posso colocar, não no final da obra. Isso, e aí a gente ainda vai depois fazer algumas rodadas. Conselheiro Guarinha. Olha só, há uma colocação que o Adriano colocou a respeito do tipo de procedimento. Na verdade, esse livro de ordem ele pode ser usado como um diário de obra. E um questionamento que eu fiz o Fernando ali agora, que me surgiu quando meu livro de ordem é papel, eu tenho a opção da fiscalização de chegar lá e fazer um comentário. E eu perguntei a ele qual seria a opção que nós teríamos de ter isso também. Ele falou que é possível. Então, o que eu entendo? A gente vai, através da experiência de cada um de nós, conselheiros, e até mesmo pessoas que a gente vai abrir para que possam utilizar e que essas circunstâncias sejam melhoradas. Por exemplo, eu conversei com ele agora a respeito disso. E esse livro de ordem, ele pode e deve, no meu entendimento, servir como nosso livro de obra, que é aquele diário de obra nosso mesmo, e a gente vai fazendo. E aí você passa a ter duas funções desse livro.
Ele serve o livro de ordem para poder garantir a sua CAT e da mesma forma de você ter o acompanhamento diário a cada 2 dias da sua obra para que você possa tirar o maior proveito do processo. Inclusive esse link da fiscalização. Ok. Podemos encerrar, João? Você quer falar? Tinelli tá passando aí, vai sentar, Tinelli. A questão de você relatar da subcontratação, né? Será que o Tinelli achou o Arnaldo? Posso lá dizer que eu subcontratei a minha parte a parte de geotécnica da obra, né? Vou citar o contrato, né? Até mesmo a RT que contratou, né? Mas é comum hoje, no Espírito Santo hoje, né, que alguns donos de empresas do Espírito Santo hoje não querer repassar esse atestado. Aí eu sou engenheiro de campo. Eu vou fazer um relato meu pessoal. Dizer que o Almir, zootecnia, fez isso. Aí essa pessoa que eu relatei com o engenheiro de campo, relatei com o CREA, vai aceitar ou vai pedir autorização ao dono da RT principal? A minha eu sou coisa que eu tenho. O RT principal é o Almir. Né? Eu vou relatar como eu contratei o Almir para ele ser assim. Vocês vão aceitar ou vão ter que consultar o Jorge, enfim, né, o RT principal? Então, conselheiro, essa parte de acervo técnico não é especificamente a parte que eu sou responsável. Eu não saberia te dar essa resposta. Entendeu? Eu posso checar a informação com quem de direito Se você registrou essa informação de que você contratou a parte de sondagem, a parte de topografia, a parte enfim, né, a parte de asfalto, né, a parte de concreto, e que a empresa foi tal e a RT tal, contrato no tal, eu, como engenheiro de campo, vou relatar isso aí, mas a RT principal não é minha. Sim, entendi. Aí eu vou entrar, pedir a minha CAT aqui pro cara pegar, não, tem que ligar pro Manel lá, que é o dono da empresa principal. Entendeu? Mas eu fico te devendo essa resposta, porque eu não... Então, o Almir tem o dever de casa aí, para depois passar para o juiz. Estamos esperando vocês, ó, por silêncio. Tadinho. Rogério. Mentira, ele tava comendo. João, A boca dele. a tua pergunta é pertinente, mas para você ter acesso, você vai ter que ter um RT. Se o R tá, mas... Não, então tá. Então vai valer as suas orientações. Não, entendi. Tá. O que eu gostaria também que o Almir colocasse, João, você fez umas perguntas, por que não tem alguns itens relativos à área de rodovia, estrada, aí esse o nosso programa está sendo montado e há necessidade que todos possam participar apontando aquilo que é necessário ser ajustado. E isso daí, eu acho que o Almir vai pedir isso agora. Pode falar aí, Almir. Obrigado. Então, João, essa questão, como a gente ainda está... Agora é só a parte de aprimorar. A gente trabalhar com o aprimoramento da ferramenta. E aí, inclusive, a gente vai deixar isso aberto para alguns conselheiros aqui que queiram dessa contribuição. Né? Nós fizemos uma lista ali, correndo ali, e deixamos isso já aberto para alguns profissionais aqui presentes, que você mesmo é um deles. Se você abrir o seu login, sua senha lá na área profissional, na área da sua receita, você já vai ter o acesso ali ao livro de ordem em caráter de teste, para você abrir alguma RT e fazer alguns apontamentos, de forma que a gente possa melhorar. Então, aquela parte ali de visita, de fase da obra, isso tudo a gente pode complementar, é claro. A gente também não pode criar isso aí um monstro também de informações, porque algumas delas eu acho que aquela parte que é um campo aberto para o profissional digitar, talvez ela vai suprir alguma outra fase que talvez gostaria de estar isso ali expresso, mas eu acho que a gente tem muito a avançar e a gente conta com essas avaliações aí de vocês e essas contribuições. Contribuindo com o que Almir colocou, já está disponibilizado para os conselheiros, para que se você acessar a sua área restrita, você vai ver o livro de ordem. Eu fiz uma solicitação ao Fernando, Almir, agora, que houvesse lá embaixo um link de contribuições, para que cada conselheiro pudesse, igual o João Menezes falou sobre uma determinada circunstância. Existem muitos profissionais que são experientes aqui, que vão poder abrir essa circunstância. Então, eu solicitei ao Fernando, ele falou que é fácil de fazer, ele fazer esse link para que o
profissional, o conselheiro, possa contribuir. Então, estou informando aos conselheiros que esse procedimento vai ser adotado e que a gente possa, dentro desse período que vai haver, que a gente possa contribuir bastante com esse procedimento, que vai muito ajudar nos nossos procedimentos. Vamos caminhar para o encerramento, vou abrir para o Juliano. E aí, o João Menezes, eu acho que a gente pode deixar para a próxima, porque isso vai estar realmente disponível para que todos deem sua contribuição. Se tiverem alguma dúvida, venham aqui no CREA, testam, ajudem. Então, isso é importante, com o Juliano com a palavra, para a gente encerrar. Obrigado. Todo profissional que busca o seu acervo técnico, o acervo técnico ele é praticamente um filho, né? Porque às vezes demora 9 meses pelas exigências, o profissional tem que realmente provar que ele fez aquilo, às vezes tem que anexar, porque o CREA, inclusive diferente da resolução, ele coloca lá um item, documentos a serem pedidos pelo CREA. Então é sempre muita emoção, sabe, pedir um acervo técnico. Então, presidente, eu sugiro, eu gostaria muito mesmo, que o acervo técnico, né, João Menezes, aqui eu sugiro que, também com as colocações que o João Menezes fez, eu sugiro muito mesmo, que, já que é uma determinação legal e tudo isso, que ele possa ser utilizado também, não só como fiscalização, mas como coisas boas. Por exemplo, como evidências que ajudem um profissional a demonstrar que ele trabalhou em campo, em que ele foi lá, fez o serviço. Então, assim, é tanta pancada na cabeça do profissional, inclusive quando vai pedir um acervo técnico, que se puder utilizar esse livro de ordem para serviços e projetos, seja o que for, para que se comprove, eu acho que você deveria ser muito útil, porque eu vou te falar a verdade, é complicado. Juliano, eu te afirmo que sim, porque nós seguimos um modelo. Eu falei que tinham 4 modelos lá atrás. Nós seguimos o de Goiás, e lá, exatamente isso. Isso é importante para saber que o profissional está presente, mais presente na obra. Então, o que você falou aí é muito importante. Presente, mas que seja útil para ser. Sim. Posso utilizar como evidência, porque é tanta evidência que pede-se, que já que você vai ter que ser feito, ou que possa ser feito até para serviços que você comprove. Se você foi para campo, que você fez vou falar dos engenheiros ambientais, um monitoramento, um engenheiro civil que foi lá, fez uma medida de obra, participou da estrutura, da construção, enfim, que seja útil. Eu gostaria muito que fosse utilizado. O pessoal do acervo técnico, não sei se estão aqui, mas isso é bom para o profissional. O próprio CREA já colocou isso, que lá está tendo muito sucesso nisso. Bom para o profissional. Já que eu fui citado aqui, só... Vai, João, vamos encerrar, que tem mais... Vamos lá, João. Um segundo. A minha preocupação, Juliano, assim, é o jeito que massa barro lá, que não pega o acervo. Porque eu em 96, eu consegui quebrar um crédito que a Contec da vida, a madeira da vida, pegava assim, só para Ivana, pro Zé Carlos Toscano, entendeu? Não dava para passar barro. Hoje já estou educado. Então, assim, o Zé Carlos Toscano, hoje, por exemplo, é o diretor, outro é o gerente, aí tem o João que é o massa barro lá. Então, se esse espaço for usado para poder comprovar que o cara retrabalhou, é importante para o engenheiro que briga o dia a dia. Perfeito. Obrigado, João, pela contribuição. Agora, nós vamos agora para uma outra fase. É uma fase de estratégia de comunicação. Isso tem que ser muito bem feito. A diretoria já está atenta a isso. Nós vamos conversar bastante para ver a melhor forma de comunicar com os profissionais e com as empresas. Só para encerrar, presidente, nós abrimos aqui para alguns profissionais, né? E se algum outro profissional queira utilizar, a gente vai deixar o sistema aí por uma semana. Eu acho que talvez fosse interessante para quem quiser acessar e verificar, lançar alguma informação, ver o que está faltando, o que pode acrescentar de informação, de fase de obra ou de relato que gostaria de acrescentar, para a gente poder receber essas contribuições. Eu acho que uma semana talvez seja um período interessante, né? Não sei se todos concordam.
Almir, eu entendo que talvez 15 dias fosse melhor. Perfeito. Porque vai haver um prazo mais tranquilo, né? A gente vai ter a semana de Soiá entrando aí também. Eu acho até que a gente devia considerar 15 dias depois da Soiá. Né? Só para a gente poder ter uma certa tranquilidade. Até o dia 30 de setembro? Perfeito. 30 de setembro. Ok? Vamos para o próximo item. Agora